Ricardo Merlon, que foi o primeiro a entregar o cargo, mesmo antes da festa de Ano Novo, a dizer que entregaria o cargo. Era um momento já esperado pelo PT, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Eu particularmente esperava, a partir do momento em que o governador, através dos meios de comunicação, colocou um ultimato para todos os partidos que compõem a base, e particularmente para os secretários. Eu digo ultimato porque ele foi aos meios de comunicação dizer que a partir do dia 2 só ficaria no governo quem estivesse com ele para 2014, com o seu projeto de 2014. Sendo que ele não esclarecia até aquele momento qual era o seu projeto, como não está claro ainda, Silas. Uma vez que nas mesmas entrevistas em que ele pediu a definição até o dia 2, ele também disse que havia 50% de chance de ficar no cargo e 50% de sair. Ou seja, o governador estava pedindo uma assinatura de um cheque em branco, um apoio incondicional a um projeto político que nós não sabíamos qual era. Desde que eu ouvi aquilo ali, já vi que não seria possível eu dizer... Porque diante de um ultimato, você diz sim ou diz não. Não tem meio termo. Claro. Não tem meio termo. Como não havia condições de dizer sim, uma vez que o processo político não estava claro e ainda há muita água para correr debaixo dessa ponte, né, digamos assim, e hoje o governador estava visitando uma ponte, a resposta do meu ponto de vista tinha que ser não. E eu disse não. E agora é aguardar para ver como vão ficar os desdobramentos. Hoje o governador já tomou essa atitude aí, uma atitude importante no quadro político, de já, digamos assim, indicar substitutos para diversos secretários do PT. O senhor fará oposição ao governo na Assembleia? O senhor deve retornar para a Assembleia. Não, veja, sobre isso eu quero dizer o seguinte, já há uns 3 meses aproximadamente, quando estava também ainda já muito quente esse debate em torno da saída do PT do governo, houve uma reunião do PT... E o PT publicou uma nota dizendo o seguinte, que a ocupação de cargos no governo não era condição para o apoio político do PT ao governo Wilson Martins. Quero relembrar aqui que o Wilson Martins só chegou no governo do Estado em razão do apoio do PT. O apoio mais determinante para a chegada dele ao governo foi toda uma conjuntura política criada a partir do momento em que o PT chegou no governo, que o recebeu como secretário do Desenvolvimento Rural, depois como vice-governador, como coordenador do PAC, que era um vice que tinha muito espaço, muito respeito dentro do governo Wellington Dias. Ele se projetou, teve a habilidade de aproveitar esse espaço e se lançou ao governo. Na campanha, Silas, Ananias, quem não lembra do Wilson Martins dizendo nos palanques de todo o Piauí que era unha e carne com a Dilma, com o Lula e com o isso é verdade, visitando todas as ruas desse estado. Então nós somos determinantes. Mas desde aquela época o PT já dizia, não é condição para apoiar o governo, ocupar cargos. A condição é a continuidade desse projeto de desenvolvimento com distribuição de renda. Se o governador continuar trabalhando, se ele conseguir separar a administração de política, coisa que nessa entrevista aí parece que não ficou muito clara que ele vai conseguir. Porque ele colocou o PT, já colocou o PT aparentemente como adversário. Não é? Ao dizer que o governador, o senador Wellington Dias preferiu ficar com os adversários. Não é verdade que nós preferimos ficar com os adversários. Aliás, essa colocação que eu queria que o senhor esclarecesse, por exemplo, ele diz aí ao ponto, e no ao vivo, inclusive no programa do Ronda eu estava assistindo, estava almoçando, estava assistindo, ele disse, olha, o governador Wellington deixou os seus amigos que lhe elegeram, que votaram nele no Senado Federal, para ir buscar, ou para estar junto daqueles que não votaram nele para o Senado Federal. Então ele escolheu nada, quer dizer, ele está assim como se o senador tivesse traído a base aliada, né? Nós não sabemos direito quem votou o Wellington Dias para senador, havia 2 candidaturas, ele teve uma montanha de voto tão grande que é provável que gente de todos os partidos tenham votado no nosso senador, o Wellington Dias. Eu quero dizer o seguinte, o PTB e o Partido Progressista são da base do governo federal, desde o início, desde a época do Lula, continuam. O PTB sempre integrou a base do governo Wellington Dias aqui no estado do Piauí, E com relação a essa questão de abandonar os amigos, a política tem um processo. Sim. Você conhece muito bem, Silas Ananias é analista político, conhece também. Um processo em que você tem que tomar certas atitudes diante de fatos. Sim. No momento em que o governador, lá em São João do Piauí, anunciou, sem conversar com o senador Wellington Dias, sem conversar com o PT, uma outra estratégia política para o governo do estado, naquele momento se iniciou um processo político cujo objetivo era isolar o PT.
era repetir o que aconteceu em Teresina em 2002, mais por erro do PT. Em 2012 foi mais por erro do próprio PT. O PT errou, não pode culpar PT errou ninguém. muito em 2012, não podemos guardar ninguém. Mas em relação a 2014, em 2013, ali em São João do Piauí, começou uma estratégia com o Jorge Valdívia exorar o PT. Foi não. Era deixar o Wellington Dias sozinho como candidato a governador. O governador de um lado com o PMDB e de outro lado o João Vicente mais o Ciro Nogueira com o Silvio Mendes, e nós estávamos ficando conversando só com nós mesmos, com a gente mesmo. A partir daí nós começamos um processo de diálogo que nos levou a certos compromissos, e compromisso é coisa séria. Então o PT foi atrás do PP e do PTB, por uma situação criada pelo governador. Por uma situação criada pelo governador. Ele contribuiu para essa situação, fortemente. Não é uma situação, porque o governador está dizendo aí que o governador deixou os seus aliados, o senador Wellington deixou os seus aliados para escolher os nossos adversários. Se houve alguma precipitação em relação ao anúncio de acordos e de compromissos, essa precipitação foi de parte a parte. Porque como governador do Estado, o governador Wilson Martins tinha plenas condições de levar o processo mais para adiante, juntar diversas forças componentes da base política, do PT, do PMDB, do PTB, do PDT, para um diálogo. Talvez com o PTB fosse um pouco mais difícil, em função da candidatura do senador ao Senado, que é o objetivo do governador Wilson, mas no momento em que ele, sabendo que o PT tinha um candidato posicionado em primeiro lugar em todas as pesquisas, desde que se faz pesquisa para 2014, vai para a cidade onde o Wellington Dias é chave para o Wellington Dias, uma das cidades que é chave para ele, que é São João do Piauí, e Oeiras. E anunciar ali, sem conversar conosco, uma outra candidatura, ali ele estava deslanchando um processo diante do qual nós não poderíamos ficar parados. Não ficamos parados, saímos do isolamento, nosso pré-candidato é muito bem avaliado, esperamos que haja capacidade de separar eleição de administração. Havendo essa capacidade, eu como deputado estarei na Assembleia apoiando todos os projetos do governador Wilson Martins de interesse do Piauí. Agora o PT já vem com o PP e o PTB. O governador Wilson Martins apontou hoje uma proximidade maior com o PSD e com o PSDB. Vai ficar difícil para o senador Wellington ampliar esta base de apoio para a eleição do próximo ano, porque o governador parece que está puxando tudo. Ficou ruim aí, né? Porque o PMDB também já está lá no governo. Olha, eu não sei fazer muita projeção não, embora seja deputado, não sei traçar essas expectativas não. Porque é bom ver o seguinte, Silas, Ananias, que ali hoje o governador estava na visita a uma obra importante. É verdade. Então, eu não sei se exatamente a presença daqueles deputados todos que ali estavam significa um apoio político integralmente a esse projeto indefinido do governador. Quem ficou é porque vai estar na base aliada. Mas sim, na base. Mas ficou o PDT com o IAPEP, ficou o Biraci, agora como é o nome do partido do Biraci? O PROS, né? Ficou o Robert, que é do PDT também. Mas será que o apoio não é só parcial? Tem candidatura de governador, tem candidatura de senador. As coisas ainda estão muito... disse lá que não quer o negócio pela metade. Não quer apoio pela metade. Sim, mas eu não acredito que lideranças políticas aceitem imposições de quem quer que seja. Uma coisa é aceitar a imposição enquanto o cidadão está na cadeira de governador. E depois que sair, o que pode acontecer? Se ele sair, a situação fica... Agora, o deputado, me diga uma coisa. E essa do Henrique Rebelo e do próprio Fábio Novo, que o governador diz que eles dois pensam num projeto dele lá. O PT não pensa, mas eles dois, o Henrique Rebelo está viajando e o Fábio Novo pensam nisso. Como é que pode funcionar? Os dois são do PT? São do PT, sim. O Fábio Novo foi nosso presidente até recentemente. Pouco tempo, Agora é a companheira Regina Souza. Olha, o PT tem a tradição de discutir esses assuntos. Nós deveremos reunir o diretório estadual esse final de semana que vem. Não é? E é provável que chame esses companheiros para conversar. Não vejo, não sei exatamente como eles vão se comportar. O Fábio está viajando, faz algum tempo que eu não converso com o Henrique. Eu já tive a informação de que ele permanece no governo, que não sai. Aí é ruim, né?
Vamos ver o que acontece vamos esperar e como é que chegar, as nossas instâncias partidárias vão tratar diante desse assunto. O PT não fará uma oposição? O senhor já não faremos uma oposição, a não ser que sejamos empurrados para tal. Não é do nosso propósito uma ruptura, digamos assim, zangada com o PSB. O PSB é um aliado histórico do PT. Não há nenhum problema no PSB ter sua candidatura a presidente da República, do nosso ponto de vista. Existe a possibilidade de ter segundo turno, de parte a parte. Nós esperamos o amadurecimento suficiente que nos permita, mais para frente, voltarmos a trabalhar juntos politicamente. Além de não fazer oposição, ainda existe a possibilidade desses dois cargos permanecerem de petistas no governo, a Fundac. O senhor ainda vislumbra, ainda é possível um caminho de volta nesse primeiro turno ou no segundo turno, só para o segundo turno? Como é que o senhor ainda vê essa relação depois desse rompimento de hoje? Pois o quadro está muito indefinido, não se sabe exatamente quem serão os candidatos ao governo do Estado. Do meu ponto de vista, se depender de mim, eu quero trabalhar, no sentido de que não haja ruptura digamos assim, de projetos finais, de projetos fins. Sim. O Piauí está num bom momento da sua história, vem crescendo mais do que o Brasil desde 2003. Cresceu bastante no governo Wellington Dias, continuou crescendo no governo Wilson Martins. As políticas do governo federal, ao contrário do que muitas vezes se diz aí, favoreceram fortemente o Piauí. Agora, é preciso que a gente bote a cabeça para pensar, porque daqui para frente, apenas essas políticas de distribuição de renda não serão suficientes para fazer o Estado continuar crescendo rápido como vem crescendo. Teremos que ter algumas ações mais na área econômica, ações de força na área econômica. E é preciso que as forças políticas preservem a capacidade de diálogo, mesmo nos momentos em que as eleições não inviabilizem esse diálogo mais republicano, esse diálogo pensando no futuro do Estado, no desenvolvimento do Estado. O PT foi bem tratado no governo Wilson Martins? Como o senhor disse que o Wilson Martins foi bem tratado e prestigiado no governo do PT? Essa é a última pergunta. Bom, o governador Wilson Martins ocupou uma das principais secretarias do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E ali pôde estabelecer diálogo com todo o Estado, que é a secretaria que trabalha no Estado todo, desenvolve programas em todo o Estado. Nós do PT não temos do que nos queixar em relação aos cargos que ocupamos no governo Wilson Martins. Tudo bem. Muito obrigado então, deputado, tá certo? Embora não tenham sido tão importantes quanto a SDR, né? Vocês não ocuparam tão importante. Tá certo. Tudo bem. Tá bom, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Ananias, também. Obrigado, o Ananias está colaborando com a gente aqui, que é aqui do Jornal Belnorte, mas está aqui dando essa colher de chá pra gente aqui no Agora. Eu vou pro intervalo comercial. Pintos, impossível não comprar. Festival de ofertas Pintos. Refrigerador Brastemp 429 litros Frost Free.